cidade é manhã, na serração se desenha seu lindo vulto de sol. Vai, faça a vida valer, a cor da praça parada, canto poeto calado, quando amanhã faz valença. Vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença. Olá, amigos! Novamente estamos aqui na Fundação Léa Pentanha, nesse jardim maravilhoso que vocês estão vendo, para contar para vocês algumas outras histórias, como é a nossa proposta de falar da cultura em Valença. E eu queria agradecer as manifestações que vocês têm feito, mas pedir que vocês, deem o like lá no YouTube, porque nós precisamos permanecer, divulgando esse trabalho. Eu queria então apresentar hoje uma artista visual e uma contadora de história, uma pessoa ligada à literatura. E eu quero reforçar a nossa proposta aqui, que é exatamente um bate-papo, Vocês vão conhecer histórias de pessoas que talvez vocês passem na rua e não sabem quem é essa pessoa. E elas fazem parte da história da arte em Valença. Então eu queria apresentar em primeiro lugar aqui a Aparecida Santos, está aqui ao meu lado, e a Aparecida Santos, artista visual, e ela então vai contar um pouco da sua história. Então nosso bate-papo começa com você, Aparecida. Bem, então eu vou perguntar a Aparecida, iniciando esse nosso bate-papo, como foi, Aparecida, que você descobriu esse caminho na sua vida? Porque você tinha um outro tipo de vida e de repente você se viu frente às tintas e às telas. Como é que isso aconteceu? Bom, Dona, primeiramente bom dia a todos. E eu acho que como toda pessoa que tem um dom, que nasce com um dom, a gente começa bem pequenininho. E foi o meu caso. Nascida em Santa Isabel, morava lá e começou na escola a copiar desenhos de revista em quadrinhos. Aí eu fui gostando daquilo, fui achando que era bom para mim e fui adiante. Aí com isso os coleguinhas gostavam, pediam para fazer no caderno deles e mostrava para a professora. E a professora ela começou a me incentivar. Então tudo quanto era trabalhinho que tinha, eu é que era a pessoa que ia fazer os trabalhinhos, ilustrar os trabalhos. E o tempo foi passando, aí eu ganhava lápis de cor e achava muito importante. Era o prêmio, Era o prêmio, a premiação da época. E assim, eu achei muito importante porque eu fui aos pouquinhos desenvolvendo esse dom, com a ajuda de professores. Aí o tempo foi passando, 2 anos seguintes, vim para Valença. Meu pai foi transferido e nós viemos para Valença. E então nada mudou. Na escola comecei também a fazer os trabalhos. E aqui numa série já mais adiantada, tinha os trabalhos em cartolina. A professora já pedia para eu ilustrar. E ilustrava todos os outros trabalhos de colegas também, que era muito importante para mim, eu ficava feliz com isso. E eu vi que era uma coisa boa, mas até então eu entendia que era um dom, que aquilo ia ser bom lá na frente, Mas aí o tempo foi passando e eu continuando, aí ganhava caderno de desenho, ganhava lápis de cor e fui levando isso adiante. E com muito prazer, sentia muito prazer. Eu achava que aquilo era bom. Com o passar do tempo, quando eu passei já para o Teodorico, na época com 13 anos,
eu um dia estava saindo da escola e eu vi uma senhora pintando no jardim. Não me lembro o nome dela, uma senhora. E foi o primeiro trabalho que eu vi, assim, pessoalmente, né? Aí eu fiquei alegre com aquilo, eu falei, nossa, eu vou ter que chegar aí. Mas eu ficava assim cismada, como que a pessoa poderia colocar dentro de um quadradinho uma rua, uma igreja, uma casa tão grande? Falei, tem que ter muita técnica nisso aí, né? Não é assim só fazer os desenhos copiando de gibi. Aí com isso o tempo foi passando e eu só observando e continuei com meus trabalhos ilustrativos nas escolas. Aí correu o tempo, né? Correu o tempo. Quando foi em 86, eu entrei para trabalhar numa das indústrias daqui de Valença. Aí um encarregado na época pediu para que eu fizesse um retrato da esposa dele. E eu consegui fazer aquele retrato, né? Porque retrato é muito difícil, né? A gente que trabalha assim na arte, a gente sabe que é uma das coisas mais difíceis é a fisionomia, né? E eu consegui fazer aquilo. Então dali para frente eu não parei mais, fui muito elogiada. E quando foi em 88 me aconteceu um fato triste, que eu perdi o meu pai, né? E aquilo me deixou muito triste. Aí eu acabava faltando trabalho. Aí foi assim, a bênção que eu conheci uma médica chamada Lídia, que ela era do sindicato. Então eu tive que comparecer para pegar meu atestado, que eu tinha faltado. Mas nasceu uma afinidade, uma amizade. Não era nem médica mais e paciente, não. Aí um dia lá, um belo dia, eu tive uma crise de nervo em casa. Meu marido ligou para ela prontamente foi, me atendeu. Aí quando tudo já estava resolvido, eu medicada, ela viu em cima de uma poltrona vários desenhos, tudo espalhado, muitos desenhos. Aí ela foi calmamente, pegou, olhando um por um, perguntou se era eu ou meu marido que fazia os desenhos. Aí eu falei que era eu. Aí ela me fez a seguinte pergunta: você quer fazer aula de desenho? Eu pago para você. Você vai aprender técnica porque você desenha muito bem. Era tudo que eu queria ouvir, né? Uma pessoa para me incentivar e foi o início, foi o primeiro anjo da guarda na minha vida. Aí o que ela fez? Foi na Maria José Marchioli, minha mestra querida que eu amo tanto, e me matriculou, deixou o material, tudo lá. E ela já fazia também aula com a Maria José. Aí quando eu cheguei lá no primeiro dia, o meu horário era de 8 às 10. Eu chegava às 7h30, dona Dilma, porque era para poder ficar aí observando as outras pessoas, vendo os outros trabalhos. E acabava às 10 horas, eu saía mais de 10h30, porque eu queria continuar ali, eu não queria sair dali. E fui muito esforçada, gostei muito daquilo. Eu tava assim, parecia que eu estava nas nuvens. Aí, mas aconteceu um fato, que a doutora Lídia foi embora. Sem eu saber, a doutora Lídia foi embora para o Rio. Aí eu comecei a dar falta dela. Um dia eu perguntei, Zezé, doutora Lídia, ela está fazendo em qual horário? Ela falou, não, a Lídia foi embora para o Rio. Já tem uns 2 meses. Aí eu, nossa, e agora? Né? Como que eu vou fazer? Pagar o curso, comprar material. Aí a Maria José foi um segundo anjo da minha vida, que ela falou, não, você vai continuar fazendo as aulas. Você pode continuar, porque ela via a minha dedicação, o meu esforço. Então ela foi assim, essa mão que me abençoou. E passou um certo tempo, ela já estava com muito aluno, ela teve que dividir a turma. Aí ela me passou para o primo dela, o Luiz Gustavo. Nossa, que também pintava, Deus o tenha, não está mais junto de nós. E ele também, vendo a minha dedicação, ele ficava pro meu lado, sabe? Quando o professor vê que o aluno está dedicado, sempre tem aquela puxadinha pro lado, né? E assim ele trazia trabalhos para me mostrar, e cada vez mais me incentivando, e eu cada vez mais feliz com aquilo. Aí quando eu voltei para Maria José, para fazer carvão e a pintura,
eu tive que deixar o Luiz Gustavo. Mas aí eu falei pra ele, ó, se algum dia eu tiver um filho, você vai ser o homenageado, que eu vou dar o nome do meu filho para você. Tanto que foi a amizade da gente. E assim aconteceu. Meu primeiro filho veio e hoje está aí o Luiz Gustavo. Aí o que acontece? Eu fiz com Maria José, aprendi. Aí passou um determinado tempo, a Maria José começou a ter alergia da tinta a óleo. Então ela passou a trabalhar com tinta acrílica. E eu não me adaptei com a tinta acrílica. Eu não me adaptei de jeito nenhum, porque a base de água eu não conseguia controlar aquela... Ou ficava aguado demais ou não, e eu não estava conseguindo. Aí o que eu fiz? Eu saí do curso. Eu saí do curso e fui trabalhar com o que eu já tinha aprendido em casa, com a tinta a óleo, que eu gosto muito. E assim foi. Eu comecei a fazer meus quadrinhos em casa. Aí o que acontece? Teve um dia que eu vi, eu não lembro o nome do senhor, lá na Luiz Pinto, que ele morava, um senhor. Eu passei e ele estava com o quadro na mão no Eucatex. Aí eu falei, então eu também posso pintar no Eucatex. Aí o que a gente fazia? Eu e meu marido, a gente pegava tudo quanto é Eucatex que via. Aí o meu marido, para ajudar, ele serrava aqueles Eucatex. Mas ficava meio tortinho, sabe? Porque aquela serrinha não ficava direitinho. E eu fui fazendo quadrinho e guardando na caixa. Aí um belo dia tinha muitos quadrinhos lá, o meu marido falou assim, acho que eu vou levar esses quadrinhos para o jardim. Aí eu falei, não, de maneira alguma, tudo tortinho, eu tô com vergonha, você não pode fazer isso, você não vai levar. Não vai levar porque não vai dar certo, eu vou ficar envergonhada, eu nem vou aparecer lá. Mas graças a Deus ele não me obedeceu, ele levou os quadrinhos para o jardim. Aí foi passando uma semana, não vendeu nada. Passou outra semana, nada. Eu falei, não vai dar certo. E a terceira semana ele conseguiu vender 2 quadrinhos num dia. Aí ele foi para casa feliz da vida. Aí chegou com umas bolsinhas de mercado, escondida dentro da caixa de quadrinhos. Eu falei, tá vendo? Não adianta, não vai dar certo. Aí ele foi, deu uma gargalhada e tirou as bolsas, só vendeu 2. Aí falou até, foi um do casarão e um vasinho de flor. Aí eu falei, puxa vida, então vai dar certo, continua, né? Pode seguir a sua intuição porque vai dar certo. E assim foi indo. Mas aí, o que acontecia? Os quadrinhos eram colocados na beiradinha do coreto, nas costas dos bancos do jardim. E tinha um inconveniente, porque ventava, caía, sabe? Então era um incômodo. Aí tá lá um belo dia, o meu marido chegou em casa e falou assim, olha, passou um rapaz lá, com cabelão comprido, de olho claro, disse que te conhece e que queria falar com você. Aí eu falei, vou lá, né? Fico envergonhada, mas vou, será o que ele tem para dizer, né? A gente fica preocupado. Aí cheguei lá, quem era? O Ricardo Giesta, que Deus o tenha também. Careca. O Careca. Famoso Careca. Famosíssimo, artista grandioso. E ele virou para mim e falou assim, olha, daqui por diante, eu vou te dar o Eucatex. E assim ele fez, ele comprava a folha inteirinha e ele serrava na máquina apropriada. Aquilo tudo certinho, tudo bonito, sabe? E ele falou, a tinta também PVA para fazer o fundo, eu vou te dar. Conta comigo daí para frente com isso. Nossa, foi uma bênção na minha vida, o Careca. Daí por diante ele nunca mais deixava de passar lá. E ele falava, dava dicas para mim, eu aceitava as dicas dele. E falei, poxa, só estou tendo anjos bons na minha vida, né? Na minha trajetória. Aí o tempo foi passando, eu continuava vendendo, e aí eu fui observando que o meu marido anotava num caderninho o que vendia. Era flor? Não. Era natureza morta? Não. Era paisagens de Valença. É uma cidade que eu amo, então quando eu vi o Zirley pintando a primeira vez na rua também, uma paisagem de Valença, eu lembro como se fosse hoje.
ele estava pintando aquela rua ali que dá os fundos lá na Igreja do Rosário. E eu achei aquilo maravilhoso, eu falei, é isso que eu quero. Aí eu passei a tirar fotos, tirava muita foto. E ia para casa. E pintava, botava nos quadrinhos. Época de Festa da Glória, então, a primeira que eu comecei a vender foi uma bênção. As pessoas levavam de lembrança, foi muito bom. E eu fui gostando disso, eu falei, poxa vida, foi muito bom meu marido ter dado esse pontapé inicial, né? Aí foi passando, eu continuando vendendo. Aí um dia eu conheci também um grande amigo, o Jonas Brandão, excelente artista. E a gente ficou muito amigo, sabe? Aí ele passou a ser professor lá perto da minha casa, né? O ateliê dele era lá no bairro de Fátima. E ele sempre ia lá na minha casa. O que você tem de novidade aí? O que você tem de novo? Mostra. E assim, sabe? Sempre assim, me ajudando, me dando dicas. Aí quando ele chegou um dia lá à noite, que ele viu, olhou, tô vendo que o Jonas está olhando para um lado, olhando meus quadros. Aí ele perguntou para mim, você quer fazer uma exposição? Eu te ajudo. Nossa, eu não acreditei naquilo. Falei, poxa, Jonas, um professor, será que eu estou preparada, Jonas, para fazer essa exposição individual? Porque até então eu só fazia assim, convidada, né? Colocava 2 telas, mas eu fazia uma individual. Ele falou, não, você está preparada sim. Isso foi em julho. Ele falou, ó, se você pintar mais alguns quadros, em outubro dá para fazer. Falei, vamos embora, vai me ajudar. E não deixou de me ajudar mesmo. Me ajudou com molduras, com telas, na vernissagem, no coquetel. Tudo que ele pôde fazer. E eu fiquei confiante, porque um professor, né, chegar pra gente, falar que a gente está preparado para fazer uma individual, isso é muito importante. Aí fiz aqui na Fundação Casa Leia minha primeira exposição individual. Ainda foi aqui na parte de cima, né? Mas eu falei, será que vão comparecer? Ninguém me conhece. Olha, graças a Deus, fui bem sucedida. Todos que foram convidados para vernissagem estavam aqui, amigos. E eu me senti muito importante naquele dia. Nossa, foi uma maravilha. Aí a Jo Macedo, né? Ela estava na exposição. Aí ela perguntou para mim assim, você quer fazer me dá uma entrevista? Ela tinha um programa de rádio todos os sábados, bate-papo na cultura. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir falar nada. Eu posso convidar o meu amigo Jonas? Ela falou, pode, com certeza. Aí fomos no sábado. Consegui fazer entrevista. É incrível que a gente acha que não vai conseguir, né? Mas quando tá ali, a coisa vai fluindo e a gente acaba fazendo tudo direitinho. E aí foi passando, fiz essa vernissagem, graças a Deus, fui bem sucedida. Continuei pintando. E assim, quando chegou em 2014, eu fiz uma segunda vernissagem individual aqui. Aí já estava ali no salão de eventos, né? E foi muito boa. E eu não consegui emoldurar todos os meus quadros. Então o que eu fiz? Eu dei o título de Rústico Também é Arte. Porque eu queria fazer a exposição, mas eu não estava em condição de botar moldura em todos os quadros. Eu falei, já que vai ser moldura, né? Mas assim, eu achei, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão aprovar isso? Né? Porque falam que uma exposição com quadro sem moldura não é uma exposição. Mas graças a Deus foi outro sucesso, fui bem sucedida, graças a Deus. E foi daí eu encerrei a minha parte artística, né, por motivos de saúde, né, porque a minha visão comprometeu. E eu ainda tinha muito que aprender, eu queria aprender muito, estudava, lia muito os grandes mestres da pintura. Eu gostava muito de estudar. Mas assim, eu agradecida a Deus pelo fato de ter conseguido fazer 2 exposições. E
E 2 exposições na Fundação Léa Na- Pentanha. exatamente, na Léa Pentanha. Maravilha E para a Casa foi- Léa Pentanha e para você. E até hoje é um agradecimento que eu tenho, entendeu? Quando a Fundação me acolheu maravilhosamente. Eu assim, começando, né? Mas não teve diferença de uns que já faziam, né? Os que já tinham mais condições de fazer. Fui acolhida igualmente e agradeço muito a Fundação Léa Pentanha por isso. Bem, continuando o nosso bate-papo, agora eu vou apresentar para vocês a professora Andréia Alves, que trabalha sempre com a parte da literatura infantil, né? A Andréia é uma pessoa que também sempre está atuando aqui na Fundação Léa Pentanha e ela vai ter, como a Aparecida contou, bastante história para contar para a gente. Então, Andréia, eu queria te perguntar como foi que você, lógico, você no caminho do magistério ia deparar com a literatura, mas como foi que você especificamente se ligou na literatura infantil a ponto de fazer até outros cursos na parte da educação mesmo? Primeiramente, bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite da Fundação Léa Pentanha para esse momento. Dizer que estou muito feliz e muito honrada por estar aqui junto com a Aparecida Santos, contando sua história, que muito me emociona. Então estou muito feliz, muito honrada, muito obrigada mesmo. E eu queria dizer que o magistério nunca esteve nos meus planos profissionais, vamos dizer assim. Eu nunca pensei em ser professora. Eu me formei no ensino médio e fui trabalhar no comércio de Valença, mas como o universo conspira sempre a nosso favor, eu acredito, eu fui trabalhar numa farmácia e lá encontrei também um anjo que me iniciou no meu caminho enquanto professora. Eu fui trabalhar na Lilium Homeopatia, a proprietária era a Lília Gomes, com muitos anos, aqui em Valença, e eu só tenho que agradecer a Lília, porque depois de alguns anos trabalhando como balconista na farmácia, ela me chamou no escritório com um folder na mão de um curso em Campinas de fundamentação em pedagogia Waldorf, e ela falou para mim assim: Andréia, eu vejo você fazendo esse curso. Você gostaria de fazer? São 3 anos de curso, uma vez por mês, 2 vezes no ano, são 10 dias em Campinas, no espaço onde o curso acontece. E eu gostaria de patrocinar você para que você fizesse esse curso. E como eu sempre gostei de assistir palestras, participar de workshop, eu falei, eu vou, ela está oferecendo essa ajuda, viu potencial em mim, eu aceitei. E acabei, digo que caí meio de paraquedas no curso. Eu cheguei lá, eu não conhecia a antroposofia na época, não conhecia a pedagogia Waldorf, sabia que era para trabalhar com crianças, dar aula, professora. Assim, eu comecei o curso do magistério junto no Colégio Valenciano São José, à noite. E aí, então, já com 27 anos, eu comecei o curso de magistério e, ao mesmo tempo, o curso da pedagogia Waldorf em Campinas, pela ajuda e o incentivo da Lília, que realmente foi a pessoa que viu em mim algo que na época nem eu mesma via. E aí eu então fiz o curso e terminei o magistério. Atuei por 1 ano aqui na Casa Léa Pentanha, eu e mais uma companheira, não posso deixar de falar nela, a Aline Batista. Nós juntas iniciamos aqui um trabalho de uma escolinha de arte, chamava-se Recanto das Artes. Ele acontecia 2 vezes por semana aqui na casa, com crianças a partir de 5 anos. E era oferecido então teatro, pintura, modelagem, argila, massinha, horta, música, dança. Então a gente oferecia uma série de atividades relacionadas à arte e à literatura.
Então tinha leitura de livros, né, encenações a partir de histórias. E por conta do curso Waldorf também priorizar o desenvolvimento da arte com seus alunos, e no primeiro segmento, nós chamamos de primeiro setênio, que são crianças de 0 a 7 anos, muito da contação de história é levado aos alunos, né, com o uso de vários recursos. E a gente começou a fazer aqui também, no Recanto das Artes, um trabalho com histórias. O tempo passou, o projeto adormeceu e eu fui trabalhar em outro estado, fui para São Paulo, voltei para Valença, fui trabalhar no supermercado Bramil e em 2012 eu fui aprovada no concurso público, sou monitora na Prefeitura de Valença e com o trabalho enquanto monitora nas escolas e creche, reacendeu a vontade de contar histórias para os alunos. A professora solicitava e a gente criava um recurso aqui, um recurso ali, e eu comecei o trabalho então também com a contação de histórias e que ganhou então espaço fora do ambiente escolar. E eu voltei aqui para a Casaleia Pentanha por diversas vezes, em diversos eventos, feira de cultura, encontros, workshops, participava como ouvinte ou como participante, apresentando uma história. Então realizei vários momentos aqui com contações de história para crianças, escolas. Realizamos um evento em que as escolas vinham para casa e visitavam a Casa Museu e logo após participavam de uma contação de histórias no centro de evento. E aqui recebemos escolas de todo o município, tanto da rede pública quanto da rede privada. E eu continuei então os estudos e a literatura começou então a ser muito mais presente na minha vida a partir da contação de histórias. E eu comecei a ver a beleza da literatura infantil, da literatura indígena, da literatura africana, da literatura afro-brasileira, né, de forma geral, para que eu possa oferecer, né, às crianças, seja em escola, seja em eventos como a Fliva, que também participei, o universo da literatura através da contação de histórias. E foi assim que comecei os estudos e até hoje ainda estudo muito, ainda estou em formação. Eu digo que nós estamos sempre em formação, sempre teremos algo para ensinar e também para aprender. E foi assim que começou a caminhada. Fora que a Andréia já foi Léa Pentanha aqui numa encenação, não é? Houve um evento aqui importante e ela participou como vestida, caracterizada como Léa Pentanha, junto com o irmão de Léa, Victor Pentanha, poeta, não é isso? Você e o Guilherme Ferreira, que também é ator, e aliás, né, você estava sempre presente aqui em muita coisa. Mas é importante isso que ela falou, como uma luz que se acendeu lá em Campinas, né? Como você se abriu para esse mundo, né? Bom, mas agora eu queria voltar para Aparecida. Aparecida, eu queria te perguntar como que você, no seu processo criativo, como que você trabalhava, né? Você tinha tempo para se inspirar, você ia logo para as tintas, como é que acontecia? E, de preferência, você falar também, você até já falou um pouco do material que você gostava. Então, dona Dilma, o meu processo criativo nem sempre eu colocava nas telas, ficava só mesmo nos esboços, né? Porque eu sou muito assim de copiar. Igual eu comentei no início, tirava fotos, né, dos casarões, eu amo Valença, eu amo essa cidade, então era tudo que eu queria, era pintar Valença. E eu vinha pra rua, tirava fotos,
revelava aquelas fotos e ia para casa e fazia meus trabalhos através de fotos, né? Primeiro fazia o risco na tela e depois entrava com a tinta. E no início também eu já comentei, a tinta a óleo é a minha preferida. Eu gosto, sempre tinha o alerta, né, que fazia mal devido ao cheiro, e eu pintava num local muito apertadinho, que era um quartinho que eu tinha na minha casa, que era o meu ateliêzinho. Mas eu não me preocupava com aquilo não, eu queria pintar, eu queria usar tinta a óleo, porque ela é melhor para trabalhar, e eu como gosto muito de trabalhar com espátula, não tem coisa melhor do que a tinta a óleo, né? Ela produz um efeito bem melhor, bem bonito, e é tudo que eu gostava de fazer, trabalhar justamente com a tinta a óleo. E eu criava muito pouco, mas aí, como eu falei, ficava só nos esboços, eu não passava as minhas coisas que eu criava. E as minhas inspirações, é incrível, era sempre à noite. Eu estava deitada, e dava aquele estalo assim, eu tinha que ir lá pro quartinho e tinha que riscar no outro dia para passar para a tela. E eu não sei, às vezes música, eu ficava ouvindo uma música e eu fazia aquele trabalho na tela em cima daquela música. E inclusive eu gosto muito também, eu sigo uma linha que é casario. Eu gosto muito de fazer casario. E essa linha que eu sigo, mas também gosto muito do surrealismo. Então eu gostava muito de ler Salvador Dalí, né, que é um excelente surrealista. E eu andei fazendo alguns surrealistas, mas eu não colocava para fora, eu deixava mesmo só para mim. E eu acabei fazendo 4 telas surrealistas. Aí foi uma amiga minha na minha casa com a filha dela. Ela ficou olhando os quadros, ela ficou encantada com os quadros surrealistas. Nossa, que coisa linda, que bacana. Nossa, me chamou a atenção. Eu vi que ela ficou tão encantada que eu dei as telas para ela, as 4 telas, sabe? E ela saiu dali feliz da vida. Mas assim, faço por fazer, né? Porque a minha linha mesmo é fazer casario, é o que eu gosto. E se eu pudesse estar fazendo até hoje, estaria fazendo casarios, porque é a minha paixão. E aliás, você hoje trouxe aqui para nós, Fazenda Santa Clara, não é? Sim, Fazenda Santa Clara. E trouxe também as flores, né? É. E aquele outro trecho de Valença que você trouxe também, diz respeito a quê? Aquele outro quadro, o terceiro quadro ali. Então, dona Dilma, aquele ali é uma panificadora, né? Panificadora Januse, já de Valença antiga, né? E quem comprou esse quadro meu foi a filha do senhor que tinha essa panificadora. Quando ela viu na exposição, ela, nossa, nem pensou 2 vezes. E essa panificadora, ela ficava ali na Nilo Peçanha, onde hoje funciona a GTUSO. Né? Vocês podem ver que lá no finalzinho tem o Hotel Vista Alegre. Né? Então aquilo ali era da época, eu não me lembro, anos 70, não sei, mas essa panificadora existiu ali. E eu esperava de um dia poder continuar, fazer mais visitas nesses lugares e continuar pintando e até fazer uma exposição somente com Valença antiga, porque era o meu desejo. Porque as pessoas, eu sinto que as pessoas quando viam quadro de Valença antiga, elas ficavam encantadas, porque é uma lembrança, né? E as pessoas compravam mesmo por isso, por lembrar daquilo. Quando não tinha lá no meu cavaletezinho lá no jardim, as pessoas me encomendavam. E eu pintava com uma satisfação. Fazia outras coisas também, né? Que é para não cair na monotonia de só pintar casario. Fiz flores, natureza morta, estradas. Eu gosto muito de pintar estradas também. Eu acho bem bacana aquele jogo de luz, né? Que dá sombra e luz. Eu acho muito bonito. Então,
me favorecia bastante, porque eu saía com a minha máquina e tirando foto, eu ia pelas estradas, tirando foto. E eu tenho também vários quadros de estradas lá em casa. É muito bom pintar estradas. E colocar alguns personagens também no quadro, eu acho muito importante isso, porque tem lugares de casarias que pede colocar personagens, né? Então, eu não sei, não me lembro se nesse aqui da... Tem algumas né? figuras na frente. Exatamente, eu gosto muito de colocar. Mas é isso. Bom, aí eu queria fazer uma observação. Você está dizendo aí, você está falando que tinha vontade de continuar a fazer uma grande exposição só de casarias e tudo. Mas eu vou fazer uma observação para você. Você fica tranquila que se hoje você não pode fazer essa exposição, mas você tem em casas, inúmeras casas em Valença, e pessoas de fora que compraram seus quadros, você está lá com eles, né? Com as pessoas. Quer dizer, essa exposição que você gostaria de fazer hoje, ela na verdade ela existe, né? Fazendo parte da casa de cada um. Eu mesmo tenho um, seu do Casarão, que eu adoro, e as pessoas, né? Cada um aqui em Valença que comprou um, pessoas de fora que compraram durante a sua exposição, você imagina que você hoje está na casa de alguém que você nem sabe quem é, mas que gostou do seu pincel e tem você lá. E você, mais do que tudo, está inscrita na Galeria de Artistas de Valença. Isso é importantíssimo, não é verdade? Bom, continuando nosso de conversa, agora eu volto à professora Andréia, para que ela possa falar agora, professora, sobre depois que você percorreu esse mundo lá em Campinas, depois do trabalho maravilhoso que você fez aqui na Casa Leia, e aí eu quero dizer para os nossos ouvintes que vocês trabalhavam aqui ainda numa situação muito precária, porque nós não tínhamos o centro de evento, não podíamos fazer nada dentro do museu, então elas trabalhavam nos jardins, quer dizer, maravilhoso, mas não tinha, às vezes com dia de chuva, era uma atrapalhada, e faziam muitas atividades na nossa cantina, né? Porque ficava mais quentinho e ali trabalhando. Então, foi um trabalho muito bom, de alto nível e com bastantes alunos, né? Que você e a Aline fizeram, mas com muito sacrifício, né? E isso para nós é importante, porque você passou por essa situação aqui e hoje você continua com a gente. Hoje a gente já tem uma outra estrutura, a gente tem um centro de eventos. Então eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua experiência toda. Gostaria que você falasse como isso é importante ter na escola, quer dizer, como que a escola devia de trabalhar a arte, essa contação de histórias, como também o caso da arte visual da Aparecida, porque o que a gente pensa aqui? Existe hoje, eu já falei isso outras vezes, existe disciplina de arte, e às vezes o professor fica um pouco sem saber o que fazer, porque às vezes ele nem é formado naquele setor e ele tem que trabalhar. Mas imagina se uma escola começasse a levar para a escola as pessoas que fazem arte na cidade para conversar com os alunos. Já seria um grande ensinamento. Quando nós começamos o projeto aqui na Casa Leia, que foi realmente um ano muito rico, e tudo era adaptado e voluntariado, né? As coisas também, tudo que acontecia na casa, sempre com muito empenho, né, de toda a diretoria, todos os parceiros. Me lembro de muitas pessoas que estavam aqui nos eventos e a gente também junto, sempre adaptando tudo. Uma vez me perguntaram assim, mas você fez o curso da Pedagogia Waldorf, e existe todo um material especial, né, que é recomendado. Sim, né, nas escolas, né, Waldorf realmente, lã cardada, não é lã sintética, o giz de cera é de um material também diferente, as tintas. Então, são materiais também assim que despendem um valor maior, são materiais mais caros. E aí me perguntaram, como que você faz? Né? Porque aí não descaracteriza um pouco a proposta? E eu penso o seguinte, nós temos que, o professor
a Mário Sérgio Cortella fala, uma de suas frases que gosto muito: temos que fazer o nosso melhor com o que temos à nossa disposição, porque quando tivermos mais, faremos melhor ainda. Então, o que nós tínhamos na época, nós colocávamos nosso coração, né, todo o empenho, e a dona Dilma falou muito bem, a gente dava aula nos jardins da casa, que era extremamente especial, esse contato com a natureza, com toda essa vivência do natural, folhas, árvores, animais. A pedagogia Waldorf traz muito isso, né, do contato com a natureza, com os elementos da natureza, se aproximar o máximo possível dessas vivências para as crianças, do contato com a natureza. Então nós realizávamos muito dessas atividades, e o centro de eventos realmente ainda era um projeto, era um salão, e como era gostoso, né, estar naquele espaço. Hoje é também, mas tenho boas recordações dos momentos quando o centro de eventos ainda era um grande salão aberto, né? E nós ali estávamos sempre nos adaptando e criando. E eu acho que é isso, que não só a contação de histórias, quando a senhora fala da arte, das artes visuais, dança, música, teatro, que é onde também a casa abre suas portas sempre para eventos relacionados à arte. E quando a gente fala em levar a arte para a escola, eu estou graduanda de pedagogia pelo Unifaá, me formo no ano que vem, né? Um sonho também da graduação que eu posso realizar agora, nesse momento da minha vida. Então é todo um novo momento que começa para mim, enquanto professora e daqui a algum tempo pedagoga. E quando a gente fala sobre a arte no ambiente escolar, a importância da arte para o ambiente escolar, trazer para o aluno essas vivências, né? Apreciar uma obra de arte. A Aparecida falou sobre Salvador Dalí. Então levar, né, essas obras, levar o artista valenciano, né, para as escolas, valorizar o que nós temos na nossa cidade. Eu também sou uma apaixonada por Valença, e eu acho que esse momento aqui só vem engrandecer todas essas pessoas de Valença, que muitas das vezes não são conhecidas. As pessoas sabem do trabalho que fizeram, né, mas sua história, sua trajetória. Então levar para as escolas, em primeira mão, a dona Dilma sabe disso, eu tenho um projeto que eu vou colocar em prática, que é levar a história de Valença para as salas de aulas como um trabalho voluntário, né? Contar a história de Valença. Quem foram os valencianos que fizeram nossa cidade? Quem foi Dona Leia, né, que deixou todo esse acervo para a gente, né? Bem, gente, esse projeto de Conversa é um caso muito sério, porque conversa daqui, conversa dali, nós vamos nos alongando, mas nós já vamos ter que encerrar, né? E eu queria, antes de encerrar, agradecer a Aparecida Santos e a professora Andréia por essa disponibilidade, né, de estar aqui na Casa Léa Pentanha, dividindo com a gente as suas histórias particulares, que na verdade são histórias particulares, mas que precisam ser divulgadas para incentivar outras pessoas, para mostrar, né, que quando a gente tem um objetivo, quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. Eu acho que a gente teve aqui hoje 2 belos exemplos, cada um dentro da sua especificidade, mas 2 pessoas que mostraram para nós que quando há um rumo a ser seguido, que esse rumo deve ser perseguido. E também queria deixar essa observação importante de como as pessoas têm capacidade de ajudar as outras, né? Foram citadas aqui várias pessoas, né? Como a professora Maria José Marchiori já foi citada por outros artistas visuais que estiveram aqui, e essas pessoas, a Andréia citou aí tanta gente,
E a Lilian mesmo, a Lilian Gomes, também foi uma pessoa importantíssima para a Casa Leia, no início da Casa Leia aqui. Então, olha, a gente tem que entender isso. Eu acho que um pouco o mundo nosso, nós temos que entender que ninguém sozinho faz nada. Você pode ter o talento que for, mas você precisa se juntar, você precisa da mão amiga, você precisa do abraço, você precisa da pessoa certa, na hora certa, para te ajudar naquilo que você está precisando. Dona Dilma, gostaria sim de agradecer, me sinto muito honrada em estar fazendo parte desse projeto, né? Que abrange não só as artes visuais, mas todas as artes, né? Dando oportunidade a todos os artistas valencianos de poderem mostrar sua arte e contar sua história. E agradecer também a todas as mãos que pegaram na minha, né? Lá no início, no comecinho, me ajudando e fazendo com que eu tivesse coragem de seguir, sabendo que um dia ia dar certo. E me ajudaram muito, né? Porque eu acho muito importante ter pessoas que peguem na mão da gente, né? E nos ajude até que a gente possa caminhar sozinho, né? É importante demais essas mãos e eu só tenho a agradecer. Agradeço a Casa Leia Pentanha, todas as oportunidades, as portas abertas para mim e para todos. E é isso. Feliz e honrada por estar aqui. Muito obrigada. Eu gostaria primeiro de agradecer muito à Fundação Leia Pentanha, que na verdade faz parte da minha história já desde tenra idade, porque a minha história com a Casa Leia vem desde 7 anos, quando do outro lado do passeio eu ficava na pontinha do pé para ver o que estava acontecendo aqui dentro. Dona Leia Pentanha ainda vivia aqui, então a minha história com a casa é antiga. E a Casa Leia Pentanha foi quem primeiro abriu as portas para o meu trabalho, né, como professora e como contadora de histórias. Então a minha gratidão eterna e minha parceria eterna à Casa Leia Pentanha. Mais uma vez, relembrar a Lília Gomes e mais uma pessoa que eu não posso deixar de agradecer de forma nenhuma, porque muito do que tenho hoje, até de material que utilizo até hoje nas minhas contações de histórias, veio por doação dela, a professora Luciana Ávila, que não está mais entre nós, que ela receba toda a minha gratidão também. Não poderia deixar, professora formada em Pedagogia Waldorf, e também faz parte dessa minha história. Então agradecer mais uma vez pela oportunidade, e é isso, só gratidão. Nesse momento realmente a emoção fala mais alto e eu só tenho a agradecer por ter a oportunidade de fazer parte do projeto junto com artistas valencianos que possuem uma caminhada que eu espero um dia poder ter também, porque eu acho que ainda estou bem no comecinho, então eu realmente só tenho a agradecer à casa pela oportunidade. Desse jeito, com esse pessoal, com essas conversas, com essas notícias, com essas informações, eu vou ter que voltar, porque tem outras pessoas também para contar muita coisa. Até mais. Quando a cidade amanhã na cerração se desenha